Salve, salve, alunos! Chegamos para o nosso último encontro do primeiro ano. Já deixou saudades? Isso mesmo! Hoje nós teremos a revisão para a recuperação. São 20 minutos de aula apenas. Vamos fazer uma revisão geral de alguns conteúdos que foram vistos durante a nossa aula. E logo após a minha explicação, vocês terão a prova de recuperação. Você que não alcançou uma boa média durante a avaliação, vai ter a oportunidade de fazer uma nova prova. Claro, vou te passar primeiramente uma revisão e depois, no final, você irá fazer a prova. Esse é o nosso último encontro, portanto, agora só ano que vem, no segundo ano. Eu vou te falar, passa muito rápido. Ah, mas já acabou a aula de história? Já acabou. Passaram-se muito rápido as aulas e agora fiquem atentos, porque eu vou explicar alguns conteúdos que vai cair na prova de recuperação e depois, no final, eu deixo aí um salve para vocês, tá bom? Joga na tela a aula de recuperação, a nossa revisão de recuperação sobre a segunda unidade. Então, trouxemos para vocês o tema Sistema Feudal, a Igreja Católica e a Cultura Medieval, Renascimento Comercial e Urbano, Renascimento Cultural e Científico, a Reforma Protestante contra a Reforma Católica, a formação dos Estados Nacionais e também o mercantilismo. Então, eu tenho aqui 7 conteúdos para a revisão e também para a recuperação. Fechou? A aula 13, nós falamos sobre o sistema feudal. Lá atrás, eu penso que você ainda recorda desse tema, né? Nessa aula foi visto sobre o feudalismo, como que estava a sociedade e a economia, como era a divisão dos feudos, lembram? As terras comunais, a terra do seu feudal, partilha, a formação dos reinos germânicos que nós vimos, carolígio e merovingio, como que se deu a formação política, econômica e a religião, como que ela estava inserida. Perfeito? Então, o feudalismo foi um modo de produção baseado na posse das terras e as relações servis. Lembra que o Império Romano ele deixou de existir em 476, portanto, século V, né? Indo para o século V. Esses ex-escravos do Império Romano acabaram se tornando servo e buscaram o apoio do seu feudal, que dá a ele aí algo em troca, o trabalho, a proteção, etc. O sistema teria surgido a partir da junção de 2 elementos que pertenciam a civilização diferente, como os colonatos e os comitatos. A invasão dos povos bárbaros obrigaram os romanos a se afastar da cidade, levando consigo os camponeses. Houve uma divisão nas classes, isso já na Idade Medieval. Eu tenho aqui o clero, que era a Igreja Católica, eu tenho a nobreza, que eram os senhores feudais, os servos eram as classes mais baixas e os camponeses. Lembra que eu falei que não havia mobilidade social? O cara que nascia pobre, ele morria pobre. O cara que nascia rico, ele morria rico, mesmo tendo perdido todos os seus bens. Mas era o status, era o nome. A nobreza formada pelos donos de feudos ou senhores feudais era a classe mais alta do feudalismo. Perfeito? Aí depois nós partimos para a Igreja Católica e a cultura medieval. Como que se deu essa formação? Nessa aula aqui, falamos sobre a Igreja da Europa Ocidental, a organização do clero, o alto e o baixo clero, Tribunal de Inquisição e também o surgimento das Cruzadas. Certinho? Em meio à desorganização do mundo antigo, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela
se concentrou, ela conservou a sua identidade institucional, preservando aí os elementos da cultura grega e romana. Ó. A igreja se tornou um instrumento de unificação social, claro, diante da fragmentação política do feudalismo. Em 1095, o Papa Urbano II, ele inicia as famosas expedições à Guerra Santa para livrar os locais tidos pela Igreja Católica como sagrados. Contra quem? Contra os muçulmanos, que dominavam aí os lugares sagrados do cristianismo, como o Santo Sepulcro e etc. Claro que, atendendo o chamado papal, os cristãos se organizaram em expedições militares, que são conhecidas como cruzadas. Desde 1096 a 1270, a cristandade europeia organizou 8 cruzadas no total. E todas elas acabaram de forma drástica. Não tiveram sucesso. Cruzada das mulheres, cruzada das crianças, cruzada dos mendigos, cruzada de cavaleiros com experiência, todas elas não deram certo. Na aula 18, falamos sobre o renascimento comercial e urbano, renascimento do comércio e do artesanato, o mercantilismo, cidades e burgos, nova classe social, comércio e conflito com a igreja. Olha aí, as cidades, vistas como aqui são os burgos, aqui são as cidades medievais, surgiram das possibilidades das rotas comerciais nas regiões das feiras, junto aos mosteiros, castelos e também das igrejas, catedrais. Os habitantes que viviam nos burgos eram basicamente chamados de artesãos e comerciantes, que depois foram denominados de burgueses. No início, grande parte dessa cidade era cercada por altas muralhas, construída aí um núcleo urbano fortificado, chamado de burgo. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é, de fato, um burgo. Comércio e conflito com a Igreja Católica Apostólica Romana, havia um grande conflito de interesse, visto que o acúmulo de riqueza era condenado pela Igreja, chamada de avareza, ou seja, tinha que dar para a Igreja. Aí tem toda uma leitura que foi vista durante a aula, né? A Igreja Católica era detentora de grande poder da época, mas seus poderes seriam reduzidos após o vendaval. Qual vendaval, professor? A Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela vai ser liderada por quem? Por Martinho Lutero. Quando ele vai pregar na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses, buscando aí a simplicidade da igreja. Tá certo? Depois tivemos a revolta calvinista, de João Calvino, e a revolta anglicana, com Henrique VIII. Na aula 19, tivemos aí o renascimento cultural e científico, certinho? O auge do renascimento, o antropocentrismo e a ciência, e além falar sobre a fé e a razão nessa aula. A transição da Idade Média para a Idade Moderna, ela foi marcada por inúmeras mudanças da Europa e foi muito rápido, tá bom? A Idade Média foi mais longa, a Idade Moderna um pouco mais curta. Mudanças trouxeram novas formas de viver e de pensar do mundo, o que resultou num amplo movimento artístico e científico, conhecido como Renascimento Cultural. Esse Renascimento Cultural, ele aconteceu aonde? Especificamente na área urbana, nas cidades. A cultura que estava ligada às cidades com amplo comércio, com vida intelectual e apreciação artística. Tudo isso ocorria nas cidades-estados da antiguidade. Então, quando houve o êxodo rural, as pessoas vieram para o campo, para a cidade, e ali as pessoas procuravam de tudo para se manter. Então, surgiram vários retratistas, pintores, escultores, artistas de várias áreas. Então, isso é uma revolução cultural, né? Por exemplo, da época aí, os grandes pintores, Leonardo da Vinci, Michelangelo e tantos outros desse período do final da Idade Média, da Baixa Idade Média. O auge do renascimento cultural, em seu âmbito cultural, ocorreu em meio urbano,
acompanhando aí também o renascimento comercial europeu. Então, como foi dito, as pessoas vinham para as cidades e, para poder se manter, passaram a executar algum tipo de serviço. Algumas habilidades, por exemplo, né? Fazer escultura, fazer malabarismo, fazer peças teatrais, pintura, tudo isso. Os artistas renascentistas e os pensadores, eles expressavam em suas obras a nova visão de mundo. Viu aí? Trazido com o humanismo e a valorização da antiguidade clássica. Então, eles pegam o vestígio grego e romano e aplica-se na Idade Medieval, o que vai ocasionar essa cultura do Renascimento. Tá? E aí é quando irá surgir esses pensadores e artistas como Leonardo da Vinci, lembra? O Nicolau Copérnico, o Paracelso, o Miguel de Cervé, o Galileu Galilei, aí eu tenho o Michelangelo, eu tenho o Pitágoras, eu tenho Isaac Newton, vários de outras áreas. Então, eu tenho tanto a revolução científica, como também a revolução filosófica e cultural. É desse período também. Tá? E nessa imagem que vocês estão vendo, é uma obra intitulada como A Escola de Atenas. Essa imagem retrata os principais símbolos, os principais intelectuais daquela época. Então, todos eles têm um nome. Não é apenas um aglomerado de homens, mas todos eles. Aí nessa imagem eu tenho Platão, eu tenho Aristóteles, eu tenho Sócrates, eu tenho Pitágoras, É impossível, sabe por quê? Porque cada um viveu em época diferente. E aí o pintor acaba retratando esses homens em uma única época. Cara, seria uma loucura, mas é a imagem que retrata. Houve também a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica, para não deixar a Reforma Protestante ir avante, ganhar corpo. Nessa aula falávamos sobre a Reforma Luterana, que foi coordenada por Martim Lutero, lembra? A Reforma Calvinista e Anglicana, a reação católica contra o avanço do protestantismo, que são os evangélicos hoje. Houve o Concílio de Trento e a criação da Ordem dos Jesuítas, e a Igreja Católica retorna com o Tribunal do Santo Ofício, certo? Nessa imagem vocês estão observando o Martim Lutero pregando na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses. Essa 95 tese pregava a moralização da igreja e a simplicidade, baseada aí nos princípios de São Francisco de Assis. A igreja tão onipotente da Europa, ela foi duramente abalada e criticada pelo comportamento que estava ali. Foi preciso alguém de fora entrar no sistema. Martim Lutero era formado em Direito, professor de universidade. Ele acaba se convertendo ao catolicismo, se torna padre, e quando ele é convidado para ir a Roma, ele volta de lá assustado com todo o sistema que era implantado ali. A venda de indulgência, pagando a salvação, etc., tudo. E aí ele busca essa moralização, ele confronta a igreja, ele vai ser advertido, ele vai ser afastado, até que ele vai ser noticiado pela bula papal, e ele rasga essa bula em praça pública, e depois ele vai ser excomungado. Só que aí ele tem o apoio dos príncipes alemães, e com base na Bíblia católica, ele cria a Bíblia protestante, que são os evangélicos. Na Epístola de São Paulo, ele encontra uma passagem: boas obras não fazem bons homens, mas um bom homem faz boas obras. Tá? Aí são criadas a ordem dos agostinianos, dos beneditinos e tantos outros. Lutero, então, ele fixa na porta da igreja de Wittenberg um manifesto público, as famosas 95 teses. Protestante contra quem? Contra o próprio Papa. Ele bateu de frente.
Também tivemos essas reformas calvinista e anglicana. João Calvino, que nasceu em Noyon, na França, ele tinha formação em direito e em teologia. Ele escreveu uma obra chamada Instituição da Religião Cristã, na qual afirmava que o ser humano era predestinado a ganhar ou o céu ou o inferno. Vai depender muito da atuação dele. E esse camarada aqui, que é o Henrique VIII, rei inglês, ele vai pedir para o Papa anular o matrimônio dele com a Catarina de Aragão, porque ela teria dado a ele um herdeiro feminino, uma criança, uma menina, e na verdade seria um menino, né? Diz que seria um menino. Então, quando ele pede para anular o matrimônio, o Papa diz que o que Deus une, o homem não pode separar. Então, com isso, ele se intitula o principal líder religioso da Inglaterra, aí que deu a reforma anglicana. Houve, através do parlamento inglês, o ato da supremacia, no qual torna o Henrique VIII o chefe supremo da igreja na Inglaterra. Continua sendo católica, mas é ele que coordena. Houve a reação da Igreja Católica contra a reforma protestante, mas nisso se procurou a moralização do clero e era preciso reorganizar as estruturas administrativas da igreja. Houve a aprovação da ordem de jesuítas através da convocação do Concílio de Trento e o restabelecimento do Tribunal do Santo Ofício. Aí, por último, tivemos a formação dos Estados Nacionais, como foi que se deu a criação das monarquias, do clero da nobreza, tanto na França, Portugal, Espanha, os principais países. Houve um fracasso na tentativa de unificar toda a Europa pela igreja, além das guerras internas e externas de interesse da burguesia, lembra? Vai haver uma revolta camponesa, para isso os reis terão autoridade, eles irão organizar e criar exército para quê? Para controlar essas revoltas. E aí não deu outra, eles serão controlados pelo exército. A nobreza e o clero continuam sendo a classe dominante durante a Idade Medieval. No processo de centralização política não houve ascensão da burguesia, e sim só a ascensão e o fortalecimento da aristocracia feudal. A religião predominava, tinha um papel importante no plano educativo, na fiscalização da moralização e na vida intelectual, como fundamento do poder, não como fundamento de poder. Por último, vimos aí o mercantilismo, aonde traz o monopólio, o controle da economia. O mercantilismo foi o mercado de interferência do Estado da economia. Os reis, com o apoio da burguesia mercantil, foram assumindo o controle da economia nacional. Predominava aí a ideia de que o acúmulo de riqueza iria acabar proporcionando desenvolvimento maior para o país, assim como um prestígio de reconhecimento internacional. A balança comercial já foi explicado, aqui que é o correto, você tem que vender mais e comprar menos. É a exportação, tem que vender para fora, né? A acumulação de capital, tanto na metrópole como também nas colônias. O protecionismo e metalismo, proteger o mercado interno de um país, criando aí taxas alfandegárias, dificultando a entrada desse produto, e com isso o metalismo dizia que uma nação rica estava baseada em prata e também em ouro. Bom, essa foi a nossa revisão para a nossa recuperação. Desejo vocês sucesso, não tenham pressa, façam uma boa prova, leiam com cuidado, prestem bem atenção, que com base nessa prova, e aí, claro, vocês estão aptos a passarem para o segundo ano, que é o ano que vem. Então, eu fico por aqui, foi muito bom ter conhecido vocês, ter ministrado essas aulas, e nos encontramos no ano que vem, lá no segundo ano. Tchau, tchau!